Por isso que o gaúcho é raça andeja, nasce do campo, e onde quer que esteja é um nativo sul-americano. Fez a cavalo a história desta terra, na culatra das tropas, quando em paz, na vanguarda das lanças, quando em guerra. Rio Grande do Sul, que já foi terra de indígenas jesuítas, de espanhóis e portugueses, começou a forjar um novo homem, um tipo de alma livre, criado no lombo do cavalo e na essência terna da querência. Assim nasceu esse ser mitológico, o gaúcho. No dia a dia, a lida de campo, a gente lida com os animais, aqui um gado de cria, com ovelhas, né, uma cavalhada, se faz a lida, recorre, né, quando se vacina o gado, né, tem toda essa lida a gente faz. Os costumes antigos, né, que a gente vem procurando resgatar, tá se escasseando o gaúcho, né? A lida não é tão valorizada, né, nesse Rio Grande. Olha, para mim ser gaúcho como diz, é lembrar o passado, o que foi o gaúcho, né? Lutou, pelhou, ter orgulho, as raízes, né? Representar o nosso Rio Grande, né? Isso aí não se acha palavras para dizer quanto satisfação de se trabalhar com o que gosta. Os primeiros povos a estar aqui foram os povos nativos, os povos indígenas. Depois vêm os espanhóis, os castelhanos e dada a entrada do europeu, os portugueses, os açorianos. Se a gente analisar a própria palavra gaúcho, é uma palavra que vai ter diversos sinônimos, significados e muitas contextualizações. Por quê? O gaúcho pode ser, da língua quechua, gaúcho filho órfão, filho que nasceu no ventre indígena, filho de pai espanhol. Então esses primeiros gaúchos provavelmente sejam originários das relações de soldados brancos com as mulheres indígenas, e não se sabe de onde é que veio a palavra. Tá? Então uma das origens pode ser dessa espécie de lança que era chamada de garrocha. Então quem usasse uma garrocha era um garrucho, e o garrucho pode... Isso é uma das origens possíveis. Seria o Fernando Assunção, que é um folclorista uruguaio, ele cita mais de 50 possíveis origens da palavra gaúcho, né? Desde línguas assim, de línguas ocidentais até línguas indígenas. Tá? Então é uma palavra de origem obscura, mas que tem o mesmo significado. Mas também esse gaúcho pode ser uma palavra que vem do árabe, tchauchu, que quer dizer pequeno chicote de tocar rebanhos. Ou ainda pode vir o gaúcho ser uma palavra de origem indígena, que ao meu ver é a definição mais perfeita, que é aquele homem que cantava triste. Uma estrela por luzeiro e anseios da igualdade, montado na liberdade, fez do cavalo seu trono no pampa sul brasileiro, vincha de couro cru. É o cacique de Araju, sangue guapo de gaúcho.
Não há data para contar o nascimento do gaúcho. Ele brotou da mistura do indígena que conhecia cada canto deste pago, do espanhol que trouxe o cavalo e do português que ensinou a domá-lo. Entre guerras tropeadas e o gado das estâncias nasceu um jeito de ser, meio indomável, meio poeta. Eu acredito que, nesse sentido, o homem que canta triste talvez tenha a ver com todo o sistema no qual foi formado o nosso estado do Rio Grande do Sul. Que se nós analisarmos desde os povos indígenas que viviam aqui antes do processo de colonização europeia, viviam da forma deles, o modo de ser deles, para eles, muito bem. Com a chegada do colonizador, ele já passou a ser oprimido. Meu modo de ver. Então passou a ser oprimido, teve que vamos dizer assim, se modificar em vários dos seus costumes, vários modos de ser. O gaúcho era um termo muito pejorativo. O gaúcho era aquele, vamos dizer assim, cidadão sem lei e sem rei, que não vivia na liberdade, trabalhava para quem ele queria, então não era nada valorizado, né? Nada valorizado. Na verdade, ele era discriminado. Era conhecido até muitas vezes como o ladrão de gado, o sem lei, o que não respeitava nada. É o meu sentido de gaudério, tá? E gaudério quer dizer também vagabundo, tá? Então eles é chamado de vagabundos, vagamundos. Em castelhano tem umas palavras engraçadas, mal entretenido, quer dizer, o cara que não tem, é o sujeito que é do mal, né? Que faz maldade. Então o Rio Grande do Sul foi feito à base de muita luta. A formação da fronteira limite, as coisas que nós temos hoje, foi muita luta. Por isso eu acho que o homem de canto triste. A força e a valentia dos humildes se levanta num sonho que se agiganta contra qualquer tirania. Mas a construção da figura imortalizada do gaúcho passou por muitas peleias e provações. A conquista da sua honra teria um preço amargo. Vieram as estâncias e o patrão, e logo esse gaudério aventureiro se tornou um peão para trabalhar na criação do gado, no cultivo das lavouras, entre as contradições que separam as casas grandes dos galpões. Aí que aparece, vamos dizer assim, aparece a necessidade de se organizar essa produção, tá? E aí que são criadas as condições, é o que em castelhano chama a estância cimarrona, que tem da mesma palavra, mas enfim, são doações que os reis vão dar para essas pessoas que querem então aproveitar. Tá? Bom, agora nós temos que fazer uma coisa mais econômica, que é a criação desses bichos. Para criar esses bichos eu preciso ter terra. Tá? E quem é que vai ter terra? São as mesmas pessoas que são poderosas, que são influentes. Então aí eu vou ter que pegar esses que eram os antigos, gaudérios, gaúchos, gente solta, gente que não valia nada, eu tenho que obrigar eles a trabalhar. E aí entra a questão militar da coisa. Quer dizer, então, se o sujeito não trabalhar, ele é perseguido, ele vai para a cadeia. Tá? Então, para não ser preso, para não sofrer punições legais, ele vai fazer o serviço. E por que essas pessoas não fogem? Porque elas têm que ter, digamos, algum tipo de compensação. A compensação é ter, por exemplo, ter condição de alimentação, moradia, né? Tem que ter bebida de álcool, né? Tem que ter fumo e tudo mais. Mas também é um agente que se reúne em lugares onde, enfim, onde as coisas pode degenerar em confusão. Pulperias, os bolichos, as vendas e tal. É um lugar onde essas pessoas se reúnem quando tem folga, tem carreirada, tem mulher, tem baile e tal.
Tá? Então pode dar briga, pode dar confusão, etc. Então é uma relação muito diferente do que vai se estabelecer depois, quando nas colonizações mais recentes, que justamente aí tem como base, né, a pequena propriedade. Mas assim, até metade do século XIX, tá, gaúcho era uma palavra que era quase uma ofensa. Se alguém chamasse Bento Gonçalves de gaúcho, levava um tiro no meio da testa. Tá? Não aparece em nenhum documento da República Rio-Grandense, não aparece em nenhum deles a palavra gaúcho. Aparece cidadão, aparece piratinense, aparece rio-grandense, aparece republicano. Tá? A ideia do gaúcho patriota é uma ideia que não tem cabimento, porque não tem ainda ideia, não existe ainda pátria. Agora, eles têm os mesmos hábitos, né? Quer dizer, então aquela coisa, comer carne assada, de tomar mate, né? De tomar uma canha de vez em quando, né? Fumo crioulo e tal. Isso aí são hábitos que eles mantêm. Vou contar essa história para vocês aí. É tipo um poema gaúcho que se chama assim, Manancial. Para quem não conhece, é uma vargem, mas vamos lá no que interessa. Manancial, um verde escuro sobre um verde desbotado, como um couro costurado no costilhar da coxilha, tentos feitos da flechilha, da lontra chucra do pampa, cravador, ponta de guampa ou espinho de coronilha. Tinha muita semelhança assim, do cowboy americano com o gaúcho, né? Tem um episódio do Pateta. Aquele é muito engraçado. O Pateta Gaúcho é muito engraçado. Apesar de suas roupas apresentarem pequenas diferenças. Trocamos as calças de couro por bombachas. Temos o chapéu, o colete, o tirador, o xiripá, o lenço, botas e esporas. E por último temos o poncho, que acaba cobrindo tudo. Veio uma jornalista brasileira que trabalhava para um jornal nova-iorquino. Então ela, eu queria saber, porque a função da Copa do Mundo tinha sede aqui em Porto Alegre e tal, então eu queria saber se o gaúcho era o cowboy brasileiro. Aí eu digo, não, pode deixar, mas eu vou dizer umas coisas um pouco diferentes. Aí ela veio aqui e tal, diz, olha, só que nós vamos inverter a coisa. Tá? O cowboy é o gaúcho americano, porque o gaúcho é muito anterior ao cowboy. Tá? O cowboy vai aparecer depois da conquista do Texas, tá? vai aparecer depois depois que o Texas é incorporado aos Estados Unidos, tá? Que ele vai ser então símbolo dos Estados Unidos. Mas o cowboy, a origem dele não está nos Estados Unidos, está no México. Foi o vaqueiro mexicano que deu origem ao cowboy. Tá? E já tem foto nesse período. Então, os primeiros cowboys texanos, tá, são mexicanos e negros. Mas voltando assim, então, o gaúcho vai ser esse que trabalha no campo, né, ele passa a ser chamado de gaúcho, passa a ser como uma coisa elogiosa, a partir também aí primeiro da literatura, né? Quer dizer, começa a literatura chamada gauchesca, ela está elogiando essas pessoas. Tá? O primeiro grande livro é o Martim Fierro, do José Hernández. Tá? E o Martim Fierro mostra essa história. O Martim Fierro é perseguido pela polícia, ele foge da perseguição, vai viver entre os índios, depois ele volta, né? Depois ele faz as pazes com a civilização. Tá? Mas então ele reproduz mais ou menos o que seria a história do gaúcho, né, primeiro como um vagabundo, depois obrigado a ser trabalhador. Ele não foi trabalhar por conta própria, ninguém quer trabalhar. Tá? Esse cara come carne gorda, esse cara toma mate, esse cara faz a mesma coisa que o outro fazia. Então agora eu posso chamar ele de gaúcho porque eu já matei os vagabundos já foram liquidados, então agora eu posso criar uma tradição até para que esse sujeito se comporte bem. Tá? Porque aí eu valorizo ele. Eu valorizando ele, então ele vai ser bem comportado. Então ele vai desfilar nas datas festivas, tá? Ele vai, os folcloristas vão dizer, olha, essas eram as danças que se dançavam, tá? Esse é o tipo de festa que se fazia.
tá? Tu tem que criar, e aí também é uma invenção, tu tem que criar a prenda, tá? Porque as mulheres eram chamadas, como era o nome guarani, elas eram chamadas de chinas. Tá? E a China é uma mulher que pode ter, um homem pode ter uma relação fixa, pode ter duas ou mais, enfim, ela é uma mulher que também, ela também tem uma liberdade. Tá? E quem conhece a vida no campo sabe que a sexualidade é muito precoce, tá? Portanto, não dá para imaginar uma moça com vestidão até o tornozelo, né, com a manga cobrindo a metade da palma da mão, cobrindo até o pescoço, quer dizer, trabalhando numa fazenda, cruzando chiqueiro, cruzando uma mangueira e tal. E a palavra China, ela não tinha significado, era um sinônimo de mulher. Tá? Depois é que ela vai também adquirindo um sentido pejorativo. Tá? Até hoje ser considerada, a palavra China, se chama alguém de China, é como se fosse uma prostituta. Mas se usa a palavra chinoca. Aí a palavra chinoca pode, tá? Porque aí ela é uma menina. Então, quer dizer, essas coisas elas vão se transformando, né? Essas imagens elas acabam construindo então uma figura que passa a ser simbólica. Tá? Mas o único lugar, e aí tem que ver a questão política das coisas, o único lugar, tá, onde o gaúcho é sinônimo de uma região, é aqui no Rio Grande do Sul. Quer dizer, no Uruguai ou na Argentina, gaúcho é aquele que está no campo. Ninguém vai dizer para o sujeito que nasceu em Buenos Aires, ninguém vai dizer que ele é gaúcho. Ninguém vai dizer para alguém de Montevidéu, não precisa ser Buenos Aires, pode ser uma cidade menor. Ninguém vai dizer para aquele que nasceu numa cidade que ele é um gaúcho. Essa sociedade, que é uma sociedade desigual, primeiro se matam todos os índios. Todos os indígenas. Tá? Aí depois tu vai achar bonita a palavra indígena e vai dizer, puxa, né, índio bom, né, esse é um índio, né, guapo, né? Então tu vai usar isso para nome de 4x4, tu vai encontrar Cherokee, tu vai encontrar Frontier, vai encontrar todos esses nomes, tá? Mas primeiro tu tem que matar todos os indígenas. Tá? Então quando vem um uruguaio jogar bola, vem um charrua, né? Agarra charrua, não sei o quê. Eles mataram todos os charruas. Primeiro mataram todos os charruas, para depois dizer que são descendentes dos charruas. O gaúcho só passou a ter uma representatividade, vamos dizer assim, depois da Revolução Farroupilha. Então esse gaúcho que tem tantas definições também é um gaúcho que tem produto, é fruto de muita miscigenação e de muita resiliência. Quando a gente olha aquele estereótipo do gaúcho, a gente muitas vezes não enxerga por trás dele quantas mãos escravizadas, quantos povos originários, né, ali se perpetuaram através daquele culto, daquela tradição, que é o ser, a construção do ser gaúcho. Nos vastos pampas nasceu o gaúcho. Primeiro, um ser livre, tropeiro de longas jornadas, peão de lida bruta, estancieiro de palavra firme, mito forjado no vento, onde sua essência persiste na chama da tradição, eterna como o horizonte sem fim. E uma coragem gigante, uma pulsação vibrante, a lança contra o cartucho. O índio impõe respeito, peleia de peito nu. É o cacique Tiaraju, sangue guapo de gaúcho.